né? Que primeiro que todo mundo fique com o microfone desligado e só ligue depois no momento quando a gente for abrir para fazer as perguntas, né? Que depois que eu terminar de falar e eu vou abrir para fazer as perguntas, as pessoas podendo falar, e durante o que eu estiver falando, vocês também podem ir deixando as perguntas aí no chat, para que, inclusive, possa haver uma interação, né? Porque eu vou percebendo se está surgindo alguma dúvida, alguma coisa, já vou respondendo. E depois a gente pode abrir para um bate-papo mesmo de tira dúvidas, né? De repente alguém quer falar de um caso específico, uma situação mais específica, e nesse caso é melhor abrir a palavra para o participante que tiver interessado em falar, né? Aí a gente pode abrir isso, a pessoa que for, tiver interessada em falar, ela coloca aqui que ela deseja falar, que a gente já vai dando a palavra para as pessoas. Então, eu vou começar a falar, tá bom? Bom, quando a gente fala de crenças limitantes, né, o que que é isso? O que que é essas crenças limitantes que as pessoas tanto falam, que se fala que ela impede a nossa vida, que muitas vezes ela é ela na verdade, é o nosso maior inimigo, né? São as nossas crenças limitantes. Às vezes, se a gente acha que a gente tem inimigo lá fora, o maior inimigo nosso, ele é interno, porque ele está dentro da nossa mente, baseado em tudo aquilo que foi instalado na nossa mente, né? E nas nossas experiências de vida. E essas crenças limitantes, porque como que elas surgem? Elas surgem principalmente das experiências que nós tivemos com os nossos pais, professores, profissionais, padres, pastores, principalmente com pessoas de autoridade. As pessoas de autoridade, elas têm um poder, uma capacidade muito grande de instalar crenças, né? Então, a criança nasce, por exemplo, principalmente desde do 0 aos 7 anos, essas crenças vão sendo instaladas em nós. Por exemplo, uma criança pequena, que ela vai querer calçar o sapato sozinha. Aí a mãe diz assim: você não é capaz de fazer isso. Você não consegue. Eu já estou instalando uma crença de que ela é incapaz. Então, às vezes, é melhor a gente deixar a criança tentar e depois perguntar se ela quer ajuda, do que começar a falar que ela não consegue, que não vai dar certo, né, que aquilo não é para ela. E dessa forma, essas crenças vão sendo instaladas. Nós temos três tipos de crenças, né? Temos também algumas herdadas do nosso sistema de crença de família, mas normalmente a gente trabalha mais com três tipos de crença que a gente acaba adquirindo na nossa vida. Uma delas é a crença de identidade. A crença de identidade, ela é muito forte, porque é a nossa identidade. E ela normalmente é quando a gente fala assim, o eu sou, por exemplo. Eu sou azarada, eu sou burra, eu sou mole, eu sou lerda, eu sou enrolada, eu sou esquisita mesmo. Enfim, tudo que eu estou falando normalmente do eu estou criando uma identidade minha que me leva a ter essas limitações, e cada vez essas limitações vão ficando mais fortes, porque eu estou sempre falando eu sou no sentido negativo. Porque nós podemos ter crenças limitantes, como nós também podemos ter crenças fortalecedoras. As crenças limitantes, elas são realmente o nosso maior inimigo. Agora, as crenças fortalecedoras, quando eu tenho uma crença assim de que eu realmente acredito em mim, acredito naquilo que eu estou fazendo, eu simplesmente vou cada vez mais conseguir fazer as coisas, né? Por exemplo, se eu acredito que eu sou inteligente, que eu sou capaz, eu vou e faço, porque eu não tenho dúvida, eu acredito. Eu tenho uma crença que me fortalece. Por exemplo, de repente, um professor diz assim para o aluno: você é muito inteligente, você é muito bom de redação, e aquilo vira para ele uma crença fortalecedora, que vai ajudá-lo a
alavancar na vida. E as limitantes não, elas passam a nos impedir. Tá? Aí nós temos também a crença de capacidade. A crença de capacidade é quando, principalmente, nós falamos que nós não somos capazes, né? Ou quando a gente acredita no que as pessoas falam para a gente, que nós não somos capazes. Por exemplo, eu não sou capaz de aprender matemática. Eu não sou capaz de, por exemplo, escrever um livro. Eu não sou capaz de lidar com o dinheiro. Eu não sei lidar com o dinheiro, né? Eu não sou bom de conta. E assim, a gente vai realmente acabando ficando muito limitado, achando que a gente não é capaz, certo? E a outra crença é a crença de merecimento. Essa é uma das que mais nos pega, né? Porque a gente tem muito isso, de que nós não merecemos, por exemplo, não merecemos, às vezes, ser feliz, não merecemos ser próspero, não mereço casar com alguém que me respeite, não mereço, de repente, um cargo de, de mais elevado, de um cargo de um alto escalão, não mereço, de repente, morar numa casa boa, né? Não mereço ter um salário bom, né, elevado, enfim, são as crenças que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Elas são instaladas, assim, mais fortemente até os 7 anos de idade. Porque até os 7 anos de idade, a criança, ela está muito propensa a ouvir tudo que fala para ela, acreditar em tudo e não questionar, né? A criança ainda não sabe questionar. Depois ela já começa a duvidar um pouquinho. E depois ela vai tendo condições de questionar mais as coisas. Mas vocês podem perceber que nós não temos muito hábito de questionar as coisas. Nós, por exemplo, vamos pegar uma crença que a gente fala muito e que nós, às vezes, nem paramos para prestar atenção nela. Exemplo, dinheiro não vai em árvore. E o dinheiro, por exemplo, ele vem do quê? Do papel. O papel é feito de quê? De árvore, né? Aí, aquilo que a gente planta também, que dá nas árvores, por exemplo, um caqui, um abacate, um caju, e que vendido se transforma em dinheiro, tudo isso vem da árvore. Agora, nós temos muitas crenças, por exemplo, de achar que a gente não tem capacidade de passar no concurso público, que a gente não tem condições de fazer várias coisas, né? E muitas vezes nós falamos, isso não é para mim, isso é para gente rica, isso é para gente inteligente, isso é para quem pode. E é tanto também que a gente tem crença de não merecimento, que muitas vezes, quando a gente consegue alguma coisa, a gente dá muita justificativa. Por exemplo, você compra um carro zero e chega lá, por exemplo, no seu trabalho, com o carro zero, e as pessoas falam, ah, tá podendo, né? Aí você já tem uma crença, assim, que parece que você também não pode poder, né? Não pode realmente deslanchar na vida. Aí você fala, ah, comprei em 3 anos, dei uma entrada pequenininha, fiz várias parcelas, você já começa a se justificar, né? É uma coisa assim, eu não mereço que as pessoas também saibam que eu estou bem, que eu estou conseguindo coisa boa. E às vezes até quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa casa. Às vezes é assim, ah, vai lá em casa domingo que eu vou fazer uma festinha, vou cortar um bolinho, vou fazer um almocinho, uma coisa bem simplesinha, que é o aniversário do meu filho, então vou assar uma carninha, e a gente vai falando tudo pequenininho, que já é uma crença de que eu tenho que mostrar que eu não estou muito bem assim, que a minha situação é um pouco difícil, então é tudo pequenininho, né? Uma carninha, por exemplo, não mereço dizer, eu vou fazer uma festa, eu vou fazer um almoço gostoso, maravilhoso, né? Realmente, para vocês, que tenho o prazer de convidar vocês, a gente fica falando tudo no pequenininho, né? E até quando a gente, às vezes, vai na cidade fazer alguma compra, alguma coisa, a gente fala, ah, eu vou lá fazer uma comprinha, comprar umas roupinhas. É muito numa justificativa de pequenininho, né? De que como se você realmente não merecesse. E essas crenças, elas são assim, tão terríveis na nossa vida,
que a gente pode, por exemplo, passar uma vida inteira sem conseguir aquilo que você quer. E como que você percebe que você está tendo essa crença que te limita dessa forma, que você não consegue nunca realizar o que você deseja? Quando você percebe que algo, né, você identifica que algo vem se repetindo na sua vida. Se, por exemplo, você não, você, por exemplo, participa de várias entrevistas e não consegue ser chamado para o trabalho, significa que tem alguma coisa errada, certo? Por quê? Porque talvez você não acredita que você tem capacidade de assumir um emprego, de realmente passar por uma entrevista de emprego, porque de repente você acha que passar por uma entrevista de emprego é simplesmente para quem é inteligente, para quem, e você é inteligente, né? Todos nós somos inteligentes. Acontece que algumas pessoas usam inteligência, outras não querem usar. É só uma questão de trabalhar o nosso cérebro e desenvolver a inteligência. Então, se você acha que você não tem capacidade, muitas vezes, para um determinado tipo de emprego, você não vai passar pela entrevista mesmo, porque você tem uma crença que você não vai conseguir passar pela entrevista, que não vai dar certo. Se, por exemplo, toda vez que eu quero comprar uma coisa, vamos supor que eu quero comprar uma viagem para um determinado lugar, por exemplo, vou comprar uma viagem para Fortaleza. E aí eu acho que eu não mereço, que isso é um luxo, que é só para quem tem grana, e não dá, vai acontecer várias coisas que quando eu estiver próximo para conseguir aquela viagem, alguma coisa vai acontecer que eu não vou conseguir fazer a viagem. Eu vou ter que dizer assim: ah, essa viagem vai esperar mais algum tempo. E por quê? Porque eu estou preso em uma crença. Isso pode ser também no relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer uma dessa situação. Por exemplo, tem pessoas que elas nunca vão conseguir, por exemplo, acertar no relacionamento, porque elas não acreditam na capacidade delas e no merecimento que elas podem amar e ser amada. E muitas vezes é baseado numa crença. Outras, porque, vamos supor, as mulheres, porque acha que homem não presta, que não tem homem fiel. E alguém instalou essa crença nela que homem não presta, que homem não é fiel. E ela passa a acreditar nisso. E aí, pelo medo de sofrer, ela já vai arrumando situação para não realmente levar esse relacionamento adiante. Outros é com a questão do dinheiro. Se eu tenho uma crença que o dinheiro é do diabo, que o dinheiro não faz bem, que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro sobe na cabeça das pessoas, que o dinheiro só traz desavenças, só traz problema nas famílias. Se eu tenho essas crenças, realmente eu não vou conseguir ter dinheiro. Se eu tenho, por exemplo, ódio de rico, porque eu acredito que todo rico é ruim, que rico não presta, que rico são nojentos, são pessoas do mal. Então, eu também nem posso ficar rico, né? Porque eu tenho raiva de rico. Então, não tem condições de se ficar rico com uma crença dessa. E aí você vai ver que nem todos os ricos são maus, nem todo rico é nojento, assim como nem todo pobre também é bonzinho, e é uma pessoa que realmente está colaborando, né, com a sociedade. Às vezes o pobre também tem os mesmos defeitos que o rico, porque é uma questão de caráter, é uma questão de perfil, é uma questão de valores, né. Outra coisa também que faz com que a gente muitas vezes não consegue ir adiante são a questão dos valores, né? Porque, por exemplo, os valores são outras coisas, é outra coisa que muitas vezes nos impede. Porque, por exemplo, quando você falar a palavra amor, nem todo mundo vai ter o mesmo entendimento de amor. Cada um vai entender de um jeito. Se eu falo sucesso, cada um vai ter uma ideia de sucesso. Não é a mesma coisa. Um vai achar que sucesso é estar morando num condomínio fechado e com muito dinheiro. Outro vai achar que é estar em paz na casa dele, com as contas pagas, com saúde, e isso para ele é sucesso. Então, tem muitos valores também distorcidos, né, do que realmente nós pensamos. Mas eu já gostaria que o pessoal começasse a colocar alguma pergunta aí, referente, assim, a que dúvida que você tem sobre crença, né? Porque eu posso ter crença também referente à minha autoestima. Eu posso me considerar feia, eu posso me considerar esquisita, eu posso não gostar da minha altura, eu posso não gostar do meu peso, do meu cabelo, dos meus olhos, e vou criando
crenças referente à minha imagem, à minha autoimagem. E eu acabo criando uma crença de uma autoimagem negativa referente à minha pessoa. E acho que eu nem vou merecer determinadas coisas porque eu não tenho uma imagem legal como as pessoas criaram um padrão de beleza, né, de como que tem que se vestir, de como que tem que ser, e aí eu vou adquirindo complexo de inferioridade, vou me sentindo muitas vezes com um sentimento de menos-valia, e com isso eu vou me diminuindo, e eu vou perdendo a minha capacidade de empoderamento, e vou ficando cada vez mais inferior, e se sentindo mais inferior perante as pessoas. E isso vai fazer com que eu me limite perante as coisas que eu sonho, que eu desejo e dos projetos que eu quero para a minha vida. Porque eu vou começando a me sentir menos, né? E é um sentimento que a gente jamais deveria ter de se sentir menos que o outro. Porque isso também é outra crença instalada em nós. Por que eu tenho que me sentir menos que o outro? Quem diz que o outro é mais, que o outro é melhor? Né, que o outro consegue estar acima de mim, tem mais valor do que eu, está superior a mim. As pessoas são superior no sentido de hierarquia. No sentido de hierarquia, sim, você tem o seu diretor, seu gerente, seu chefe, enfim, o seu pai, que tem uma autoridade acima de você, a sua mãe. Então, no sentido de hierarquia, sim, mas enquanto ser humano, nós somos da mesma importância, né? Temos o mesmo valor. Não importa se é rico, se é pobre, mas o valor como pessoa, que é isso que a gente tem que entender, que o seu valor como pessoa não tem nada a ver com quanto você tem na conta bancária, ou com o carro que você tem, ou com a roupa que você usa. O seu valor como pessoa, ele é único, e você é uma pessoa única, né? Tanto que no meio de milhões de espermatozoides, quem ganhou a corrida foi você. Então, se foi você o escolhido para nascer, é porque você tem uma missão na Terra. E é porque você é importante. Porque se você não fosse importante e não tivesse uma missão na Terra, você não teria nascido. Então, nós precisamos, o primeiro passo para começar a acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade e nesse empoderamento que nós somos capazes de ter e de fazer coisas realmente fantásticas e maravilhosas, quando a gente começa a olhar para a gente e enxergar o valor que nós temos e a capacidade que nós temos, e que ninguém mais vai me impedir de fazer aquilo que é importante para mim, e que eu não vou mais me sentir pequeno perante o outro, com certeza, neste momento eu vou começar a voar. Aí a borboleta, a lagarta vai virar uma borboleta. Porque tem muitas borboletas ainda como lagarta, porque estão cheias de crenças limitantes. E porque estão cheias de crenças limitantes, não acreditam que elas podem voar, que elas podem se tornar uma borboleta. Estão limitadas, né? Totalmente limitadas. E por isso não vão adiante. Então eu preciso, primeiramente, definir muito bem o que eu quero. O que eu quero? E baseado no que eu quero, o que está me impedindo de conseguir? Eu preciso começar a identificar a crença por aí. O que está me impedindo de conseguir o que é importante para mim? O que eu quero? Qual é a crença raiz que está por trás dessa situação que eu não consigo atingir o que eu quero? Sempre vai ter uma crença raiz. Por exemplo, vamos supor uma mulher rica, viúva, que quer se casar novamente. E aí ela pode pensar assim, e aí todas as pessoas que ela arruma, ela dá um jeito de terminar. E vai dizer assim, eu não tenho sorte no amor. Não dá certo. Aí alguns vão até falar assim, sorte com dinheiro, azar no amor. Ou sorte no amor, azar no dinheiro. Enfim, tem muito isso, né? Sorte no trabalho, azar no amor. Sorte no amor, azar no trabalho. E assim vai. Aí, às vezes, você vai conversar, por exemplo, com essa pessoa, e a crença dela é: eu tenho medo de arranjar um homem que esteja interessada no meu dinheiro. Aí, por isso, ela acaba terminando todos os relacionamentos, porque, no fundo, ela tem uma crença nesse sentido.
né? Eu também posso ter crenças referente à obesidade, né? Por exemplo, eu sou de família de gordo, minha família é obesa, então eu também vou ficar obesa. Eu como bastante, e aí eu tenho que engordar, e nem sempre, porque tem gente que não come quase nada e tá gordo. E tem gente que come bastante e não engorda. Então, tudo isso são crenças, né? Uma mulher também pode se engordar porque, vamos supor, ela teve uma crença negativa com o marido dela, por exemplo, vamos supor, talvez ele traiu ela, e ela ficou muito magoada e sofreu muito com essa traição, e ela pode, por exemplo, inconscientemente não desejar mais se relacionar com ninguém. Aí ela vai e engorda, tá? E engorda para não ser mais desejada por ninguém. E aí não consegue emagrecer, porque muitas vezes é porque não quer ser desejada por ninguém. Então tem uma crença raiz por trás, é isso que eu quero dizer, tá? Aí tem uma pergunta aqui, preciso saber o que podemos fazer para sermos positivos, que acho que é da Nancy. Bom, primeiramente, é limpar o que é negativo, tá? Porque, por exemplo, achar que eu vou mudar a minha crença só assim, por exemplo, se eu falo eu sou feia e daqui amanhã eu começo a levantar e falo eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, tudo bem, falar que você é bonita é muito mais interessante que falar que você é feia. Mas só falar as palavras positivas, dificilmente você vai conseguir se transformar em uma pessoa positiva. Então você precisa, primeira coisa, por que que eu estou negativo? Por que que eu estou pensando essa coisa ruim a meu respeito? Ou a respeito dessa situação? Por quê? Questionar a crença. Quem foi que disse isso? De onde que veio isso? Isso é verdade? Isso tem fundamento que essa pessoa está falando, que colocou aqui na minha cabeça? Né? Porque de repente fala, você é preguiçosa, você é lerda, você não vai ser ninguém na vida, e você passou a ser uma pessoa negativa. Então, é simplesmente começar a ressignificar tudo que aquela pessoa falou. Espera aí, essa pessoa falou isso, ela tem razão? Mas o que ela falou é mais forte do que eu posso pensar referente a mim, e aí é você mudar internamente o seu sentimento. Então, para eu me tornar positiva, eu preciso mudar o sentimento e a visão que eu tenho a respeito de mim, né? E tomar isso mesmo como uma tarefa, por exemplo, levantar de manhã e decidir que eu vou começar a pensar positivo. E toda vez que o pensamento ruim vier, o pensamento negativo, você imediatamente tem que virar a chave, né? Se eu estou pensando assim, ai, nossa, eu acho que eu não vou conseguir ter dinheiro esse mês para pagar as minhas contas. Opa, parou. Eu vou encontrar alternativas para conseguir o dinheiro esse mês para pagar as minhas contas. Então, você já começa a ficar mais positivo, tá? E falar em pagar conta, gente, outra crença terrível é falar que eu tenho que trabalhar para pagar conta. Não fala isso, não. A gente precisa, para começar a ser positivo, tá, Nancy? Uma das coisas muito interessantes é começar a falar coisas positivas, no seguinte sentido. Por exemplo, ao invés de falar assim, eu tenho que economizar, não diga eu tenho que economizar, diga eu vou otimizar os meus recursos. Quando você não tiver dinheiro para comprar uma coisa, vamos supor que você quer comprar uma bolsa, alguém está te oferecendo uma bolsa, e você nesse momento não tem dinheiro, então você não diga, ai, coitada de mim, não tenho dinheiro para comprar isso hoje. Diga, neste momento eu tenho outras prioridades. Toda vez que a gente não puder comprar algo, seja lá o que for, seja de um biscoito a um carro, neste momento não é a minha prioridade. É a melhor forma de você começar a trabalhar o teu cérebro para ficar positivo, para ele não ficar falando, eu não tenho dinheiro, eu não posso isso, eu não consigo aquilo, isso não é para mim. Aí eu entro numa vibração de escassez e de uma vibração muito baixa, e isso vai fazer com que eu fique pensando negativo. Então, eu preciso melhorar os pensamentos e os sentimentos, que isso é muito importante, para me tornar mais positivo, tá? Então, isso é uma coisa importante, né?
Muito importante a gente começar a aprender a falar isso. Outra coisa, né, que a comunicação também é muito importante, tá? A comunicação que a gente envia para nossa mente. Ainda para ficar positivo. Eu jamais devo falar o que eu não quero. Por exemplo, quando eu estou fazendo processo de coaching com as pessoas, é muito comum as pessoas falarem o que elas não querem. Eu estou perguntando para ela o que ela quer, ela está falando para mim o que ela não quer. Por exemplo, ela fala assim: ah, eu não quero ter um emprego igual esse que eu tenho. Tá, mas então o que você quer? Eu não quero um emprego esse que eu tenho. Não. Que emprego você quer então? Ah, eu não quero ficar com um salário a vida inteira desse que eu estou ganhando. Tá, então quanto é que você quer? Então o que a gente precisa aprender a falar? Não é falar o que eu não quero, é começar a falar o que eu quero. Então, por exemplo, eu não quero um marido ciumento. Então, diga, eu quero um marido que tenha autoconfiança. Eu quero um emprego, então, ao invés de falar que não quer um emprego que ganha pouco, diz, eu quero um emprego que eu ganhe 3 mil, que eu ganhe 2 mil, sei lá, 2 mil, quantos que você precisa ganhar. Decide o que você quer. E nunca mais fale o que você não quer, porque nós somos tão habituados a falar que não quer, que, por exemplo, talvez eu possa falar aqui para a Cícera, que está aqui, tem a próxima pergunta. Vamos supor que nós somos amigas e eu tô precisando de 10 reais. Aí eu digo para ela assim, ô Cícera, você não tem 10 reais para me emprestar, não, né? Ou, vamos supor que eu preciso de um vestido emprestado. Você não tem um vestido para me emprestar, não, né? Você não pode me fazer um favor, não, né? Então, o que eu deveria dizer para ela? Ô, Cícero, você pode me emprestar 10 reais? Você tem um vestido para me arrumar? Que eu vou ter um casamento, por exemplo? Você vai ao centro, você pode fazer um favor para mim? Lá, pagar uma conta para mim? Então, eu preciso sempre falar o que eu quero e parar de falar o negativo. Aí eu consigo ir para um sentimento mais positivo, um pensamento positivo, e tudo vai se tornando mais positivo. E o universo, ele acaba atendendo os pedidos das pessoas que estão numa vibração positiva, porque quem está numa vibração negativa, o universo não vai atender os nossos pedidos. Nós precisamos estar numa vibração boa para conseguir, né? Aí a Cícera pergunta assim: por que sinto que vivo é um círculo de relação ao peso e nunca consigo chegar no meu objetivo de emagrecer? Então, por que será, Cícera? O que será que tem por trás? Qual é a crença que tem aí por trás referente a emagrecer? Se é que você não tem problema de saúde, não tem problema de hormônio, já fez exame, tá tudo certinho, procura ter uma alimentação saudável, faz tudo certo e não consegue, então tem alguma crença por trás, né? Porque às vezes a gente engorda também um pouco por questão de hormônio. Agora, nós também podemos engordar por um aborto e podemos engordar por uma pessoa que morreu da nossa família e podemos engordar também por alguém que morreu passando fome. Por exemplo, a pessoa estava com câncer na garganta, não podia comer, morreu com fome, magrinha, miudinha. Você pode inconscientemente entrar em lealdade com aquela pessoa e dizer: eu carrego o meu peso e o seu, e engordo por mim e por você. Ou eu como por mim e por você, né? E aí a gente acaba muitas vezes engordando. E quando às vezes tem aborto, às vezes um irmão, por exemplo, ele absorve aquela questão do irmão que foi embora e ele acaba muitas vezes tendo peso por ele e pelo irmão, né? Isso é sistêmico, isso é uma outra questão para ser discutida, que não tem nada a ver com as crenças, mas é uma questão sistêmica de lealdade sistêmica familiar. Então, precisa fazer essa pergunta mais profundamente para a gente poder descobrir. Talvez num bate-papo, né, a gente acaba descobrindo isso. Aqui tem o José Sebastião, que pergunta como trabalhar a positividade. Eu não sei se a resposta que eu dei para Nancy já respondeu essa pergunta. Então, coloca aí se já está certo, ou se você ainda tem alguma dúvida referente a essa questão de como se tornar mais positivo. E uma das formas de se tornar positivo é também melhorar a nossa comunicação, certo? É sempre falar no positivo. Tá? Por exemplo, se você fala assim, matemática é difícil,
a matemática fica qualquer coisa, né? Falar, por exemplo, aprender inglês é difícil, passar num concurso é difícil, aprender a nadar é difícil, sei lá, qualquer coisa. Quando você fala que é difícil, fica mais difícil ainda. Então, o que eu oriento as pessoas? Troque a palavra difícil por desafiador. Quando a gente fala, por exemplo, aprender matemática é desafiador, o que acontece? Acontece que a gente estimula o nosso cérebro a conseguir fazer aquilo. A palavra desafio, ela acaba, muitas vezes, nos ajudando a dar mais motivação. Então, a gente troca difícil por desafio. E isso nos ajuda a ser mais positivo, tá? É a Catarina e a Valentina, que está aí nesse do José Sebastião. Então, responde para mim se essa questão que eu já expliquei da positividade já respondeu a sua pergunta ou se você ainda tem dúvida. Então, a gente precisa começar a pensar nisso, né? Qual é a comunicação que eu tenho comigo mesmo? E quando eu estou sozinha, por exemplo, estou dirigindo o carro, eu vou conversando assim, falando que eu sou inteligente, que eu sou capaz, ou eu sou uma anta, eu sou uma burra, porque o diálogo interno, ele é um grande inimigo nosso para nos fazer aumentar as nossas crenças limitantes e alimentá-las, né? E a gente alimenta nossas crenças com o nosso diálogo interno, tá? Agora, quando fala aqui das crenças mais impactantes nas crianças, por exemplo, você não é capaz, você não aprende, você não vai ser ninguém na vida, você puxou por aquela raça ruim do teu pai, você é igual lá o seu avô, que é um tranqueira, você é feio, você tem um olho esbugalhado, uma menina gordinha, por exemplo, você é Miss Ultragás, você é bujão, baleia assassina. Tudo isso vai fazendo com que ela tenha uma crença e uma autoimagem negativa referente a ela. Então, tudo isso que é falado para a criança, até quando ela quer trocar a roupa dela e você fala que ela não é capaz, você está instalando crença nessa criança. Então, são crenças que vão impactar muito, né? Principalmente, por exemplo, quando alguém da família fala, seu pai é bandido, você vai ser bandido igual ele, né? E vai, ou então também fala assim, na nossa família ninguém vai para frente, ou diz para uma criança, se coloca no seu lugar, não está vendo que você é pobre, que você nunca vai ser ninguém na vida? Então, essas crenças são crenças que acabam com uma criança, né? Quando fala que eu não gosto dela, que ninguém vai gostar dela, que ela é muito chata, que ela é insuportável, né? Tudo isso são crenças que vai realmente prejudicar a vida dessas crianças. Agora, como que eu posso ressignificar? E mudar de vez, e virar a chave. Então, por exemplo, você tem uma crença assim, vamos supor, eu nunca vou fazer um curso superior, vamos supor, tem essa crença, tem gente que tem. Não. E você pode falar assim, não, se eu quiser, se for importante para mim, eu sou capaz de fazer um curso superior, sim. E aí você começa a questionar, quem disse que eu não sou capaz? De onde saiu isso? Então, se eu quiser, eu sou capaz de fazer tudo que é importante para mim, porque todos nós somos capazes de fazer tudo que é importante para nós. E aí você pode fazer as afirmações, que as afirmações são o quê? São as perguntas positivas que nós fazemos, que elas vão buscar resposta no seu subconsciente e inconsciente, porque você merece aquilo. Então, você pode fazer a pergunta assim, por que eu mereço fazer um curso superior? Ou por que eu sou capaz de fazer um curso superior? E aí o próprio cérebro vai começar a responder, porque é importante, porque você é inteligente, porque você vai poder melhorar a sua vida, e vai acabar trabalhando isso para você, né? Quando alguém diz assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, você pode ressignificar assim, o dinheiro pode fazer muito bem a vida das pessoas. Depende de como nós usamos. E aí você pode fazer, transformar na pergunta positiva, que é as afirmações. Por que eu mereço ter dinheiro? Por que eu mereço ser próspero?
Por que o dinheiro pode fazer bem para as pessoas? Então, você vai ressignificando tudo, né? Ah, homem nenhum presta. Existem muitos homens que prestam. Por que eu mereço encontrar um marido confiante e que presta e que seja um bom homem? Né? Por que eu mereço ser feliz? Você vai transformando aquilo que era negativo, primeiro ressignificando, para desmistificar a crença, e depois fazendo as afirmações, né? E se tiver alguma coisa que está muito difícil para você conseguir, é hora de você perguntar para você: se eu conseguir tal coisa, como é que eu vou me sentir? Aí eu vou me sentir feliz. E o que pode acontecer de ruim se eu conseguir tal coisa? Entendeu? Então, por exemplo, assim, se eu, falando de novo do curso superior, né? Se eu conseguir fazer o curso superior, o que pode acontecer de ruim na minha vida? Então, de repente, vamos supor que seus irmãos, ninguém estudou, só você está fazendo o curso superior. Aí, inconscientemente, você pode responder assim para você: os meus irmãos vão achar eu metido, ou eles podem me olhar esquisito, ou eles podem não gostar de mim mais como antes, porque só eu vou ter curso superior. E aí, talvez esse pensamento, essa crença raiz que pode estar lá por trás, que você, por exemplo, se fizer um curso superior, seus irmãos podem não gostar mais tanto de você, aí sim, aí você realmente está se limitando, se auto-sabotando, com medo de perder o amor, vamos supor, dos seus irmãos, ou de eles começarem a te olhar esquisito, né? E aí a Ângela pergunta aqui: quando eu era criança, eu via muitas coisas ruins, né? Tá escrito ruins aqui, mas deve ser coisas ruins a meu respeito. Muitas coisas superei e ainda falta. Hoje, ainda quando vou pedir algo a alguém, tenho a mania de falar que queria, mas já estou me policiando. Ah, isso é legal, tá, Ângela? É outra comunicação, né? Não tem que falar nada que, por exemplo, eu vou tentar ou eu queria. É eu quero. Eu vou fazer, não é eu vou tentar fazer, ou eu queria fazer, eu vou fazer, né? Ou quando você ainda não está conseguindo, você pode dizer assim, por exemplo, eu tinha medo de falar em público. Não fica assim, eu tenho medo de falar em público. Eu tinha medo de falar em público. Ainda é um desafio para mim. No entanto, estou superando. E evita falar a palavra mas, porque o mas depende, né? Evitar assim, quando você falar uma coisa positiva antes, evita falar o mais, porque senão tudo que você falou positivo antes perde o valor. Então vamos supor assim, é, eu sou inteligente, mas mesmo assim não confio tanto que eu sou capaz de passar. Então, esse inteligente que você falou, ficou tudo perdido. Então, você poderia dizer diferente, poderia dizer assim: eu sou inteligente, no entanto, passar nesse concurso vai ser um desafio, que fica algo mais positivo e eleva a sua autoestima. Se você coloca esse mais, aí perde toda essa questão do inteligente, fica perdido. E aí você acaba sempre se diminuindo. Então, sempre procure falar palavras que melhorem, né? Melhore a sua autoestima, né? Te eleva. E aí tem a outra pergunta aqui da Catarina e Valentina: como trabalhar a autoestima de crianças com baixa estima, baixa autoestima? Bom, primeira coisa, encorajando ela, né? Por exemplo, quando uma criança não quer falar, você vai fazer, por exemplo, a hora da roda, lá contar histórias. E essa criança é muito tímida, é muito calada, porque tem uma autoestima baixa, tem complexo de inferioridade, tem rejeição, tem um monte de coisa. Você pode, por exemplo, vamos supor que seja lá o Gabriel. Gabriel, fala para mim fala para nós aqui na roda, o que que você achou do personagem tal lá da história. Mesmo que ele fale uma palavra, primeiro que ele está se sentindo pertencente, você está incluindo ele.
E quando ele começar, de repente, a falar, hoje ele fala em uma palavra, que amanhã ele fale duas ou três, mas ele já vai começar a se sentir importante. Outra coisa, nos teatros, quando essas crianças vão participar apresentando alguma peça, quando às vezes eles fazem uma leitura, quando você faz, você reconhece, faz um elogio, nem que seja simples, fala, nossa, seu caderno tá bonito, sei lá, ou que camisa bonita que você tá, né, ou que tênis bacana, o seu cabelo ficou legal que você cortou, você está ajudando essa criança a construir a autoestima. Ou às vezes até pedir um favor para ela. Olha, você pode fazer um favor para mim? Aí ele faz, você fala, muito obrigado. Ela está começando a se envolver e essa autoestima vai se elevando, né? E falar sempre palavras amorosas. Pode fazer na classe também, quando as crianças já escrevem, e se não escreve, pode mandar desenhar. Por exemplo, eu já fiz muito isso. Pegar uma folha e pedir para a criança colocar o nome dela. Então, ele coloca lá, vamos supor, Jefferson. Ô, Jefferson, faz um elogio para você mesmo. E às vezes tem uma dificuldade imensa. Uma coisa que você é bom, às vezes vai, escreve, né? Ou desenha. Aí você pode pedir para colar aquelas folhas lá na. Pendurar, né? Colar não, pendurar assim na parede ou em algum outro lugar, ou numa mesa, assim. E pedir para todos os amiguinhos começar a escrever coisas ou desenhar coisas legais sobre aquela criança, né? Então, um vai escrevendo do outro, vai ficando aquela coisa, aquela troca, aquela corrente dentro da sala de aula, e um fazendo elogio pro outro. Isso é muito legal para elevar a autoestima, porque às vezes a prova, até para nós, professores, a gente mesmo não parava às vezes para pensar que as pessoas viam tantas qualidades e tantas coisas boas na gente que muitas vezes a gente não vê. Agora, quando é com criança, tem que deixar bem claro, não vale, por exemplo, escrever bobagem. Por exemplo, ele é arteiro, ele é agitado, né? Ele é preguiçoso. Não, não é nada disso. É elogios. Aí tem que trabalhar bem o que é elogios e o que é críticas, para que as crianças realmente aprendam a trabalhar com o elogio e com isso ajudar a construir a autoestima mais elevada, né? E nós podemos fazer isso entre nós também, né? A gente deveria aprender a elogiar pelo menos uma pessoa por dia, que isso faz bem. E questionar, né? Todas essas crenças que nós carregamos, esse sistema de crenças que muitas vezes está nos limitando, porque todos nós temos crenças, inclusive eu que estou aqui falando com vocês, com certeza ainda tem algumas bem escondidinhas lá, né? Com certeza, porque vira e mexe a gente descobre que a gente ainda tem uma coisinha lá que está atrapalhando a gente. Eu digo que eu já fui a rainha das crenças, mas eu já melhorei muito, né? Muito mesmo, já ressignifiquei muitas e muitas crenças na minha vida. E isso fez muito bom, e isso fez eu mudar a minha vida. E eu comecei a mudar a minha vida a partir do momento que eu conheci a PNL, e fui fazer curso de PNL, e quando eu conheci também depois o coach, depois a constelação familiar, aí a vida mudou bem mais, né? É uma vida antes e uma vida depois. Bom, agora eu quero abrir para alguém que queira realmente participar e fazer a pergunta mesmo, dar a voz mesmo para a pessoa, né? Dar a palavra para quem gostaria de falar, né? De fazer alguma pergunta que de repente está em dúvida em alguma coisa que eu falei aqui, ou gostaria de colocar alguma situação. Tem alguém que gostaria de falar, de se posicionar e colocar alguma coisa? Alguma dúvida que ainda existe? Com certeza ainda tem, né? Sempre tem dúvida. Aqui tem uma pergunta aqui, né, da Nanda. E quando você encara tudo isso, familiares só arruma confusão. Aí para não terminar, aí para e não termina o que começa? Ô, Nanda, a gente precisa ter muito claro o que a gente quer para a nossa vida. E se tiver muito claro, e aquilo foi importante, você não pode deixar as outras pessoas te impedirem. Porque se é importante, vai arrumar confusão, por quê? É você que está modificando a sua vida, é você que está melhorando a sua vida. Você não está atrapalhando a vida das outras pessoas. E aí, se alguém estiver implicando, simplesmente tem que fazer de conta que é o sapo surdo, né?
Eu não sei se vocês conhecem a historinha do sapo surdo, que acho que quase todo mundo conhece, né? Que é uma coisa que, que já andou muito aí pela internet, mas vou falar aqui rapidinho, que teve um desafio de sapos e eles tinham que subir uma montanha cheia de limo, assim, então eles começavam a subir e deslizava, né? Aquilo lá era muito escorregadio. E embaixo tinha uma turma de sapo que ficava gritando assim: vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, não vão conseguir. E aí tinha vários sapos caindo, vários sapos caindo. Mas tinha um que ele continuava seguindo em frente. E o pessoal ficou admirado. E, né, resumindo a moral da história, no final descobriu que aquele sapo era surdo, por isso ele conseguiu chegar lá ao final da montanha. Porque se ele tivesse escutado o que as outras pessoas estavam falando, ele não teria chego lá, né? Tá. Gente, não tem ninguém que quer fazer pergunta aqui, que abra a palavra para ele? Ah, o que é PNL? PNL é programação neurolinguística, né? Então, qual é a função da PNL? Então, eu tenho uma programação. Então, vamos supor que eu estou programada para nada dar certo na minha vida, porque falaram quando eu era criança que eu não ia dar certo, que eu não ia vencer na vida, que eu ia sofrer, que eu ia passar a vida inteira numa situação difícil. E aí eu me programei, então, para o fracasso, para nada dar certo na minha vida, para estar sempre tendo problemas. Aí, com a PNL, se desprograma esse programa que está, através de técnicas, né, de ressignificação, e programa novamente, agora, para você conseguir aquilo que você não conseguia. Então, é programação neurolinguística. Então, você está programado, desprograma e reprograma, como se fosse um computador, né? Formatou para poder ficar melhor. Faz a formatação. Então, tem que apagar os arquivos negativos para colocar arquivos positivos. O papel da PNL é esse. Bom, agora eu vou abrir aqui. Estou esperando alguém falar. Alguém que queira participar aqui para a gente abrir um bate-papo. Eu gostaria de agradecer e dizer que é muito importante a gente trabalhar a autoestima, porque eu também tinha baixa autoestima, porque eu descobri que eu tinha dislexia, e as pessoas diziam muito que eu não ia conseguir aprender a ler, que eu não ia me desenvolver, né? Inclusive eu ouvi de familiares, né, que eu não ia progredir, até mesmo ouvi da minha avó que eu ia puxar carroça, porque pessoas como eu não aprendem, né? Então eu tive que trabalhar muito nisso, eu tive que fazer terapia, né? Eu tive que me esforçar bastante e hoje eu tenho faculdade de pedagogia e faço um curso de pós-graduação na Educ, e tenho me superado, né? E a gente precisa assim, se policiar, porque às vezes a gente pensa ainda de forma negativa, né? Sim, precisa superar e precisa querer superar, tá? Porque assim, se a gente também não quiser superar, a gente fica no papel de vítima, né? E a vítima também tem seus ganhos, porque muita gente tem dó dela, vai falar do sofrimento dela, e aí ela é uma pessoa que luta, não é? E que tá sempre no sofrimento. E sim, eu não sei quem que falou aí, que eu não consegui ver quem que foi, mas realmente a gente precisa mesmo, né? Querer sair desse papel. E a Adriana fala assim, né? Como não ter medo do fracasso diante de tantas perdas? Olha, não ter medo, eu acho que não existe quem não tem medo, tá, Adriana? Todos nós temos medo. Todo mundo tem medo. Uns têm mais, outros têm menos, mas medo eu acredito que todo mundo tem. O que a gente busca para enfrentar o medo é a coragem, né? Por que eu preciso de coragem? Eu preciso de coragem que é para poder enfrentar o meu medo. Agora, como é que você pode, por exemplo, primeiro tem que ver por que você tem tantas perdas, tá? Se é sistêmico. Porque se eu tenho muitas perdas, é porque tem alguma coisa sistêmica. Exemplo, na minha família tinha muitas mortes precoces. E só depois que eu constelei é que as pessoas pararam de morrer. Porque era muita gente jovem morrendo nova, né? Então tem que ver se não tem isso. Se não é nada disso, é começar a trabalhar que você merece ter sucesso, merece ter ganhos. Porque tudo aquilo que eu tenho medo, exageradamente, eu atraio. Tudo, isso é até bíblico, né? Até bíblico. Jó falou que tudo que ele tinha medo, ele atraiu para ele, acabou acontecendo com ele. Então eu preciso
começar a acreditar que eu mereço, né? Porque às vezes eu estou perdendo porque eu não tenho sentimento de merecimento. E a hora que eu realmente tiver autoestima, amor próprio, se empoderar e acreditar que eu mereço, eu vou parar de ter tantas perdas. E vou começar a ter ganhos. E trabalhar minha mente para começar a ter ganhos. E não perdas. E às vezes, Adriana, só um bate-papo desse não dá. Às vezes você precisa de um trabalho de algum coach que pode trabalhar com essa questão de PNL, para ressignificar isso, né? Ou até uma hipnose, às vezes, para ajudar a liberar, ou talvez até uma constelação, ou talvez apenas ressignificar as frases. Eu não sei qual que é a gravidade dessas perdas que você tem, né? Talvez, no final eu vou deixar aqui o meu contato, para que vocês, se precisar tirar dúvida depois, possa tirar dúvida. Aí a Juliana fala que nós somos uma geração que tem mais suicídio no mundo. O que acha disso? Muitas crenças, tecnologias. Aí, eu já acho assim, né? Que tem também, como que eu posso dizer assim, um padrão que as pessoas vão colocando de que vida que é certa, de como que cada um tem que viver. E aí, o que que acontece? Nem todo mundo tem condições de ter a mesma vida que o outro, né? Um vai ter sempre mais, outro menos, né? E aí, o que que a gente pode fazer? Nesse caso, a gente vai ter que começar a mudar um pouco, não ficar muito impregnado pelo que a sociedade está colocando, porque eu acho que é muito triste essa questão de suicídio. Só que não é só também por causa de crenças, são por causa de valores, são por causa do vazio, né? Muitas pessoas estão completamente vazias, afeto, por exemplo, contato, está se perdendo muito isso, né? Muito, e vai ficando tudo muito tecnológico e tudo muito sem sentido, uma vida sem sentido, sem propósito, sem missão, sem meta, sem objetivo, não de meta no sentido de só de ter, não nisso, não, eu estou falando de metas mesmo, de coisas até que seja fazer uma caminhada, contemplar a natureza, e isso pode ser um objetivo de vida, né? Porque falta de contato com a natureza também, porque tudo isso é muito importante para trabalhar a nossa cabeça. Cabeça muito vazia ou muito cheia de coisas assim, supérfluas, que não leva a nada, vazias, fúteis, né? Fútil, totalmente fútil. E isso, infelizmente, não tem quem suporta, porque a gente tem que se encontrar com a gente mesmo, com a nossa essência. E as pessoas não estão valorizando a essência. É tudo cheio de modelos, né? Você tem que ser assim, você tem que, ao mesmo tempo que fala que tem que respeitar a liberdade das pessoas, eu acho que nós nunca fomos tão escravos, né? Porque é um monte de modelo padronizado que você tem que seguir, certo? Então, é, e você, de repente, não dá conta de tudo aquilo que as pessoas estão impondo para você, você se acha um patinho feio no meio do mundo, um ser esquisito, sei lá, alguém que não está dando conta de tudo isso. E o suicídio são pessoas que realmente não conseguiram lidar com as próprias emoções, né? Porque com certeza estavam num sofrimento muito grande, psíquico, para cometer o suicídio, atentar contra a própria vida. Então, eu acho que nós precisamos ser mais humanos, respeitar um pouco mais aquilo que as pessoas realmente são, entendeu? A forma da pessoa ser, os valores dela, o que é importante para ela. Parar de querer rotular as pessoas, que é muito rótulo, e isso vai fazendo com que as pessoas realmente acabam indo para o suicídio. Aí tem aí, né, onde fazer curso de PNL. Vocês que estão em Osasco, São Paulo, tem um monte de lugar que tem curso de PNL, né? Mas eu vou deixar aqui, por exemplo, André Sampaio é uma pessoa que dá curso de PNL, e tem muitas outras pessoas, né? Então, São Paulo, vocês vão ter muito curso de programação neurolinguística, de constelação familiar também. Eu dou curso de constelação familiar, mas aqui na minha cidade. E constelação familiar é uma técnica criada por um padre alemão, que era padre, que foi para a África trabalhar com os Zulus, e como missionário, chegando lá, ele viu que as pessoas trabalhavam de formas diferentes, essa questão de repetição de padrão na família, por exemplo,
Que nem tem a pessoa que fala de perdas aqui, muitas pessoas queridas. Com certeza, eu não lembro o nome dela agora, na família dela deve ter um padrão de repetição de mortes precoces. Então, tem alguma coisa errada no sistema dessa família que precisa ser corrigido. Esse é o papel da constelação, é curar o sistema, né? Tirar a lealdade com os nossos antepassados. Não vai dar para eu dar uma aula de constelação familiar aqui, que seria longa, né? Ela é baseada em 3 leis. A lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber em equilíbrio. Então, no YouTube, por exemplo, se vocês pesquisarem o que é constelação familiar, vocês vão ver muito essas 3 leis, que basicamente hierarquia é quem vem primeiro é maior, a ordem, né, e tem dentro da hierarquia tem a ordem, por exemplo, suponhamos que alguém aqui tenha um irmão mais velho que foi um aborto, e agora ele se coloca no lugar de mais velho, e não coloca que o aborto é mais velho, então o aborto é o primeiro, ele é o maior, então ele saiu da ordem, então quando alguém passa a ocupar o lugar do aborto, o emaranhado que vem para a vida dele é muito grande, porque ele não está ocupando a vida dele, está ocupando o lugar do aborto, está fora da ordem, isso traz um emaranhado para a sua vida. A segunda, que é o pertencimento e a lealdade, é que ninguém pode ser excluído, todos têm direito de pertencer. Quando eu excluo alguém da minha família, vamos supor que eu tenho um tio alcoólatra, e eu excluo esse meu tio, eu simplesmente estou trazendo para minha família mais emaranhado, porque outras pessoas da minha família, meus filhos, meu neto, ou meu sobrinho vai também ser alcoólatra, porque eu excluí alguém da minha família. Então, eu não posso excluir. E a lealdade entra assim, por exemplo, na minha família, vamos supor, todo mundo é divorciado, só eu estou casada. Por lealdade, eu digo, eu também me divorcio, porque assim eu pertenço, eu sou leal à minha família. Eu não estou traindo a minha família. Isso é inconsciente, que nós, a maioria de nós, muitas vezes fazemos isso em alguma situação. Pode ser de divórcio, de dinheiro, de doença, de qualquer outra situação. Muitas vezes nós estamos em lealdade. E o dar e receber em equilíbrio é que apenas os pais e os filhos podem desequilibrar o dar e receber, porque eles nos deram a vida e nós podemos fazer bastante. A questão do equilíbrio, se, por exemplo, eu e alguém aqui, nós somos amigos, e a gente vai e trabalha junto, e todos os dias a pessoa me dá carona, e eu nunca retribuo, simplesmente só uso disso, mas não retribuo, eu simplesmente estou trazendo emaranhado e problemas porque desequilibrei o sistema. E entre casais, quando um dá demais e o outro não retribui, o que recebeu muito ou vai trair, ou vai embora, ou vai fazer alguma coisa que vai magoar muito o que deu muito, né? E entre casal sempre são iguais, não importa quanto que estudou e quanto ganha. Tem que ter equilíbrio e se considerar do mesmo tamanho. Essa é a base da constelação familiar, mas aí quem quiser saber mais, pode procurar um pouco mais sobre isso na internet que vocês vão ver, tá? E no meu Instagram eu vou sempre postando coisas de constelação também. Bom, aí como ter foco? Muitas vezes me vejo com várias tarefas e acabo procrastinando coisas importantes. Bom, primeira coisa, você procrastina porque tem crença que te limita que você não merece as coisas ou porque você realmente não consegue organizar o tempo? Porque organizar o tempo é decidir o que é importante para mim. E se eu decido o que é importante para mim, eu vou focar naquilo que é importante para mim e que traz o resultado que eu quero. Lembrando que eu não sei se aqui vocês conhecem a lei de Pareto é a lei 80-20, que é tudo que você dedicar 20% do seu foco, você colhe 80% de resultado. Então, eu tenho que decidir o que é importante para mim e dedicar 20% do meu tempo, com foco, determinação. E eu vou colher 80% de resultado. E as outras coisinhas da nossa vida que a gente não foca, que vamos supor, se a gente deixar 80% do nosso tempo, nós vamos colher 20% de resultado. Então, eu preciso aprender a ter foco, tá? Eu vou colocar aqui, então, o contato e estou aberta ainda para mais perguntas. E vocês podem ir fazendo. E estou aqui disponível, gente, estou colocando o contato. E vou colocar do Instagram aqui. Tem mais alguma pergunta? Nenhuma?
A Márcia tá aí? Oi, Antônia, eu estou sim aqui, firme e forte. Então tá bom. Eu queria fazer uma pergunta. Como que pode ajudar uma pessoa que ela sabe que ela tem potencial, ela acredita, diz muito bem claramente isso, mas ela procrastina tudo. E ela sempre tem desculpa. Uma hora é família, outra hora é qualquer tipo de problema. Como que ajudar uma pessoa a enxergar que tudo depende dela? Tá. Então, uma das coisas é ela começar a dar desculpa para tudo, você pode falar para ela assim, tá? Qual que é a próxima desculpa que você vai arrumar? Entendeu? Se você tem liberdade para ela, é falar isso. Qual vai ser a próxima desculpa para você não fazer isso que é importante para você? E aí, é o quantos por cento você está comprometido com isso, com essa questão aí que é importante para você, com esse objetivo? Quantos por cento você está? De 0 a 100%, qual que é a sua porcentagem de compromisso? O quanto que isso é importante para você? E aí, uma pergunta base é, se você... Só um minutinho, gente. Por exemplo, se você fala para ela assim, se você conseguir essa coisa que você quer, você vai se sentir como, tá? Vai se sentir como? Aí a pessoa vai falar, vou, sei lá, vou me sentir feliz, muito bem, né? Vai falar como ela vai se sentir. Tá. E se você conseguir isso, e tiver nessa situação legal aí que você está me falando, o que de ruim pode acontecer? Porque é sempre isso, o que de ruim pode acontecer é que vai ajudar a descobrir qual é a crença raiz. Porque sempre tem uma crença raiz. Entendeu? Por exemplo, né? Vou falar assim, no meu caso, quando eu era menina, eu estudava numa escola no bairro, e aí no bairro, na roça mesmo, né, que a gente morava. E assim, a gente era muito pobre, né, muita pobreza, minha mãe fazia para mim, assim, vestido de pano de saco, sabe, desse de limpar chão? Era esse tipo de vestido, aí tingiam de verde, de amarelo, de vermelho, e a gente, era aquela roupa, né, aquele vestido bem feinho mesmo, de saco, de pano de chão. E eu tinha muita vontade de comprar um vestido, de ter um vestido que eu via as meninas lá, que só eu que era filho de empregado, o resto era tudo de fazendeiro e sitiante, e com aqueles vestidos com rendinha, com cianinha, com aquele monte de coisa, eu morria de vontade. Eu falava pro meu pai, ai, pai, eu queria um vestido. Aí meu pai falava assim para mim, filha, vai cuidar dos cabritinhos, né? Vai cuidar dos cabritinhos, que no Natal a gente vende, compra um vestido para você. E também vai lá, pede a roça do seu fulano lá para catar as vagens de amendoim, maçã de algodão que caiu, que não colheu, e você colhe e a gente vende. Aí eu ia, catava amendoim, vários sacos de amendoim, colhia algodão, cuidava dos cabritinhos. E eu era uma pessoa, estou contando essa história porque é o seguinte, o que tem a ver essa história, né? Eu chegou um momento que eu ganhava bem, que eu cheguei a ser até secretária de educação no município de Presidente Prudente, por um tempo interino, mas eu fui, e aí eu ganhava bem e eu estava devendo até para a agiota, estava num ponto que estava devendo para a agiota, e um dia eu perguntei assim, meu Deus do céu, o que acontece de errado comigo? Que eu não ganho mal para estar nessa situação. Toda vez que eu vou, que penso que eu vou quitar as contas, que vai ficar tudo em ordem, vem mais conta, vem mais problemas. Aí, à noite, eu estava dormindo, acordei de madrugada, por isso que a gente tem que jogar a pergunta que a resposta vem. Veio aquela resposta assim, os cabritinhos. Aí eu lembrei dessa história, da questão dos cabritinhos. Aí, quando vendia os cabritos, vendia o algodão, vendia o amendoim, aí meu pai sempre falava assim, filha, não vai dar para comprar o vestido, porque se comprar o vestido, seus irmãos vão passar fome. E a gente precisa comprar comida, porque não tem dinheiro. E aí o vestido nunca veio. Então, o que acontecia? Toda vez que eu achava que eu ia quitar todas as contas, que eu ia fazer as coisas, que ia ficar tudo certinho, eu não conseguia. Arrumava mais dívida, mais conta, acontecia um problema lá com um irmão, com alguém da família,
E lá tinha eu que socorrer e nunca dava certo, porque tinha uma crença, né? Que era como, puxa, nunca deu certo, né? E se eu conseguir agora, é a mesma coisa que estivesse traindo tudo aquilo que aconteceu com meu pai, né? Que meu pai sempre dizia, não vai ter dinheiro para comprar isso para você. Então, aquilo estava muito forte. Então, tinha uma crença raiz. E só quando eu ressignifiquei isso que a vida mudou. Então, sempre tem uma crença raiz. Ou uma experiência negativa, um fato negativo que aconteceu, Márcia. A gente precisa investigar isso. Toda crença tem que ser investigada. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que quem está aqui, se quiser ir no meu Instagram, lá tem um e-book com 50 crenças, as crenças que mais travam a nossa vida, e tem algumas explicações de como ressignificar. Então, pode ir lá e baixar o e-book. E eu também vou... Aqui não dá para colocar, né? Não tem como colocar aqui, Você pode me mandar, Antônia, e eu mando para todas as pessoas. Uhum. Tá bom, tudo bem. Tá bom? Pode ser? Tá, pode ser, tá? E quem quiser também lá no Instagram pode baixar, tá? Mas Sim. eu vou mandar para a Márcia e a Márcia distribui para vocês, que é um e-book de 50 crenças. Você pode até colocar lá no site de vocês, lá onde você quiser colocar, tá? Eu vou contar uma experiência minha. Eu sempre, a Antônia Braz me conhece já, acho que há alguns anos, a maior parte das pessoas também. Eu gosto de conversar, gosto de falar sobre, não tenho problema nenhum em falar com outras pessoas, mas eu sempre tive dificuldade em me ver falando, né? E este ano eu comecei a trabalhar justamente isso, que eu posso falar, eu posso escrever, eu posso me mostrar, e que se eu errar, tá tudo bem, porque eu sou humano. E que, mas foi uma crença durante mais de 30 anos na minha vida. Sim, exatamente. Porque a gente está preocupado com a opinião dos outros, né, Márcia? Isso, exatamente. E é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante. Cada dia que passa, eu e mudou bastante. Vamos dizer, mudou muito, né? Eu me sinto uma outra pessoa a partir do momento que eu me propus mesmo a aprender, a conhecer, a me dar a oportunidade de que eu possa, sim, fazer tudo que eu quiser. Uhum, legal. Então, é exatamente isso. Às vezes, quando a pessoa fala assim para mim, ó, eu não consigo falar em público, eu falo, mas peraí, você não consegue falar? Você não está conversando comigo? Qual que é a diferença de falar para um e falar para 200? Ah, porque eu não sei o que as pessoas vão pensar. Ó, se você errar alguma coisa, dá um pouquinho de risada também dos nossos erros. A gente tem que aprender também a dar um pouquinho de risada das nossas bobagens que a gente faz na vida. Senão a gente fica muito severo com a gente mesmo, né? A gente precisa também aprender a ser mais humano conosco, porque às vezes a gente é humano com os outros e não é humano com a gente. Acho que a gente não pode errar, a gente fica muito preso na opinião dos outros. E se a gente não começar, a gente nunca vai. Eu, por exemplo, quando eu queria começar a fazer palestras, e eu ainda tinha minhas inseguranças, eu pegava umas bonecas e colocava na cadeira e fazia de conta que era gente, e comecei a falar, e comecei a treinar. E dessa forma eu superei, eu já falei para mais de 1.000 pessoas, né? E sem problema nenhum, eu falei assim, coisa de quase 2 horas, e já participei do congresso da BRH, que é uma multidão de gente, e não tenho mais problema de falar em público. Superei. Mas também tinha, porque estava preocupado com o que os outros iam falar, né? Imagine que eu, há 20 anos atrás, eu ia fazer uma live dessa daqui. De jeito nenhum, nem pela misericórdia. Mas eu superei essa crença. Eu não sei se tem mais perguntas, gente. Se tiver, estou aqui disponível para responder. Será que tem mais alguém, Márcia? Oi, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Sena, Érica, Alessandra, Letícia, Rodrigo, pode fazer. Ela tem alguns minutos ainda. Gente, vocês conseguiram entender? Ficou com alguma dúvida? Isso é muito importante, a gente saber disso.
Tempo para se livrar de uma crença. Olha, quando a gente vai ressignificar, inclusive lá no e-book, quem baixar, lá quem recebeu o e-book, vai ver que está lá escrito 21 dias. 21 dias é o mínimo, tá? Se a crença for muito enraizada, pode demorar mais tempo, sim? Pode demorar, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para poder realmente ressignificar aquela crença. Só que você já percebe, na medida que você começa a fazer, que você já vai melhorando. E tenha calma com você, tá? Tenha paciência com você mesmo, seja humano com você mesmo. E se permita, aliás, ir melhorando aos poucos. Porque a crença, eu falo assim, que é mais ou menos, vamos supor assim. Sabe quando a gente deixa a panela queimar? Não sei se alguém aqui já queimou a panela, principalmente quando é aquelas de alumínio, né? Essas de teflon agora não, mas aquelas de alumínio, quem já deixou, às vezes ela fica preta, não fica preta? E aí a gente, às vezes, vai arear ela. Na primeira vez, às vezes você não consegue tirar tudo aquelas manchinhas pretas que ficaram. Você vai tirando aos poucos, né? Você areia hoje, da próxima vez você usa, areia de novo, até que você consegue arrancar todas aquelas manchinhas pretas que ficaram. As crenças é assim mesmo, é dessa forma, você vai eliminando aos poucos. E a você, Juliana, que pergunta como se identifica uma crença, né, se a gente tem, você começar a ver o que está repetindo, o que você está querendo fazer que você não consegue. Exemplo, eu quero fazer uma viagem, toda vez que eu vou fazer essa viagem, ou eu fico doente, ou alguém da minha família fica doente, ou alguém bate o carro, eu tenho que consertar o carro, o dinheiro que eu ia gastar na viagem não vai dar, vai ficar para depois. Então, é assim, ó, quando uma coisa começa a não dar certo, mais ou menos uma vez, normal. Mas se começar a não dar certo umas 3 vezes, tem crença, tá? Passou de 3, pode ter certeza que tem crença que está por trás disso. Ou uma experiência negativa. E a experiência negativa que gera a crença, né? Porque às vezes vira até uma âncora, né? Tem coisa que é tão negativa na nossa vida que vira uma âncora. Então, uma âncora negativa, né? E não uma âncora positiva. Por exemplo, eu tinha uma âncora negativa. Como sempre recebi telefonema das pessoas que morreram de madrugada, quando o telefone tocava de madrugada, minha Nossa Senhora, meu coração já saía na boca. Até que eu comecei a trabalhar a minha mente. Não, é um engano, é um engano, é um engano, quando tocava de madrugada. E realmente passou esse desespero que eu tinha de telefone de madrugada, né? Então, tinha virado, não era nenhuma crença, era uma âncora, uma coisa que disparava mesmo em mim, o coração acelerava. Bom, se não tiver mais pergunta, eu me despeço de vocês. Com gratidão por esse momento, por estar aqui com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Estou disponível para, às vezes, alguma pergunta individual que as pessoas, às vezes, não tiveram coragem de fazer aqui. Pode fazer lá no direct do Instagram, que na medida que eu posso, eu vou respondendo. Antônia Brasil, eu que agradeço imensamente pela dedicação, pelo carinho e pelo pronto atendimento, porque é um assunto muito valioso e extremamente importante para nós, e hoje mais do que nunca se faz necessário. Infelizmente, são coisas comuns que a gente traz desde a infância e às vezes a gente acha que não tem importância, não tem relevância. E é um hábito, né? Eu acredito que é alguma coisa que a gente vai colocando na nossa mente e que se torna é o nosso normal. Infelizmente, e graças a Deus, não é normal, né? Então, eu agradeço imensamente. Eu vou disponibilizar o material para os alunos, vou colocar lá nas redes sociais também. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E por falar em normal, né? A gente tem muito assim, errar é humano, né? Vamos mudar essa crença para acertar é humano? É verdade. Merece acertar, né? É isso Vamos mesmo. começar a falar isso, acertar é humano e eu mereço acertar. Tem uma pessoa bem próxima de mim que ela sempre fala assim, eu tô indo como Deus quer, né? Eu tô indo daquele jeito. E esses dias eu percebi que é uma crença dessa própria pessoa. É uma crença. Empurrando com a barriga, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa mais idosa, a gente liga e pergunta para ela, e aí, você tá bem? Ela fala assim, você já viu o velho tá bem?
É isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigada, gente. Eu espero que. Eu tenho certeza que contribuiu bastante com as pessoas, principalmente vendo as mensagens que eu já estou recebendo aqui. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau.